Nós vamos ler a Escritura. O texto é Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca e o veria face a face. Verso 6. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananel, filho do teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta, dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Ananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Versos 24 e 25. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que me entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira.
porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Verso 42. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis: está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e lavrarão as escrituras, e fecharão com selos e chamarão testemunhas da terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Você já fez um mau negócio na vida? Comprar ou vender um carro, um imóvel, um computador, um celular e depois se arrepender? Isso já aconteceu comigo. E imagino que muito possivelmente isso já aconteceu com você. Dificilmente alguém passa pela vida sem fazer um grande mau negócio. No texto que nós acabamos de ler, encontramos o grande mau negócio que o profeta Jeremias fez. Ele adquiriu por compra, por pagamento em prata, pagando ali, o preço era prata, um terreno invadido por babilônios. Para compreendermos melhor essa passagem, é importante ampliarmos nosso conhecimento sobre a profecia bíblica e obtermos maiores informações sobre o livro do profeta Jeremias. A profecia fornece um entendimento melhor do que Deus fez para o seu povo e por meio dele no passado, e um entendimento mais nítido do propósito de Deus para o presente, isto é, a profecia é uma janela que o Senhor abre para o seu povo. A literatura profética assumiu diversas formas literárias, como é o caso do livro do profeta Jeremias. Nenhum profeta do Antigo Testamento empregou mais formas literárias, nem demonstrou maior capacidade artística e literária que Jeremias. A história que lemos se passou em Jerusalém, no 10º ano do reinado de Zedequias, pouco tempo antes de a cidade santa ser completamente tomada e invadida pelos babilônios no ano de 586 a.C. Judá seria, em breve, tomada pelo poderio militar dos babilônios. Em questão de semanas ou alguns dias, Jerusalém seria invadida, destruída, pilhada e seus habitantes enviados para o exílio. Não havia esperança para Judá. Durante esse período, o profeta Jeremias esteve preso, sob a falsa acusação de ter colaborado com os babilônios. Na verdade, Jeremias nunca fez isso. O que Jeremias fez foi tão somente transmitir fielmente a mensagem que ele havia recebido da parte do Senhor. Jeremias disse àquele povo: o mal virá do norte, porque vocês abandonaram o verdadeiro Deus para adorarem a Baal. Naquela prisão, um tipo de confinamento aberto nas dependências do palácio, onde o preso permanecia à vista de todos e podia receber visitas, Jeremias fez o grande mau negócio de sua vida. Ele comprou um campo em Anatote, que aparentemente nada valia, por 17 ciclos de prata, ou seja, 3,5 kg desse precioso metal. Com esse texto nós podemos aprender diversas lições, sendo a primeira delas a lição da obediência. O Senhor deseja e espera que o seu povo o obedeça. Jeremias recebeu uma visita mais do que intencional.
ele recebeu a visita de seu primo Hananel, filho de seu tio Salum. Hananel queria vender um terreno para Jeremias. Possivelmente, Hananel tinha alguma dívida e pediu ao parente mais próximo para resgatá-lo, observando dessa forma a legislação do Antigo Testamento que previa que as posses hereditárias deveriam permanecer numa mesma família. Aquela compra era absurda. Aquela compra era muito complexa, afinal de contas, enquanto o negócio era feito, os exércitos dos babilônios estavam ali. Você compraria um terreno invadido? Acredito que não, mas Jeremias fez isso. O próprio Jeremias estava sem perspectivas de ser liberto. O inimigo estava praticamente derrubando os muros de Jerusalém e mandando todo mundo para o exílio. Nesse contexto, Jeremias adquiriu um campo no qual ele nunca iria plantar uma árvore e onde ele nunca iria construir uma casa. Curiosamente, nos primeiros versos desse capítulo, o narrador, quem está contando a história para a gente, fica todo satisfeito em registrar os pormenores, os detalhes daquela negociação, mostrando que a lei foi completamente cumprida e que aquele ato foi juridicamente válido. O texto quer mostrar que aquela venda, por mais absurda, por mais improvável, foi completamente legal do ponto de vista econômico. Atualizando para a nossa realidade, é como se aquela compra tivesse sido feita em cartório, com o reconhecimento de firma das assinaturas e com o pagamento da taxa do ITBI. Você deve estar se perguntando, por que Jeremias comprou um pedaço de chão tomado pelo inimigo? E a resposta é simples. Jeremias comprou aquele pedaço de terra porque Deus mandou. A resposta é simples. Jeremias fez o que fez porque Deus havia ordenado. Deus instruiu, Jeremias fez. Deus pediu, Jeremias realizou. Jeremias era homem obediente ao Senhor. Por que o crente dizima na igreja? Porque está sobrando dinheiro? Não, porque Deus mandou. Por que o crente vem na igreja no domingo? Porque não tem outro lugar para ir? Porque Deus mandou. Por que o crente perdoa o seu irmão, perdoa o seu ofensor? É porque ele é muito elevado moralmente? Ele é sempre uma pessoa melhor? Não, porque Deus mandou. Jeremias comprou aquela porção de terra, aquela porção de chão, porque o Senhor havia ordenado isso. Jeremias foi obediente como Abraão. Eu gosto muito da história de Abraão também. Em Gênesis capítulo 22, lemos que Abraão recebeu uma ordem de Deus absolutamente incompreensível. Isaque, o filho que Deus havia dado depois de tanto tempo, deveria ser devolvido ao Senhor em holocausto, aquela modalidade de sacrifício onde a vítima era completamente queimada. Em Gênesis 12, por ocasião de sua vocação, Abraão precisou abrir mão do seu passado. Agora, em Gênesis capítulo 22, parece que Abraão precisa abrir mão do seu futuro, abrindo mão da sua posteridade. Só que Abraão tinha duas certezas no seu coração. A primeira certeza é de que ele teria sim posteridade através de Isaque. A segunda certeza que ele tinha é que o Senhor havia requerido seu filho em holocausto. Essas duas palavras parecem ser excludentes. E Abraão, em vez de especular, em vez de discutir, resolveu obedecer. Só o que crê é obediente, e só o obediente é o que crê. Essa é a afirmação do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Ele também afirmou: só posso aprender o que é obediência enquanto obedeço,
e não ao fazer perguntas. É só na obediência que posso reconhecer a verdade. Como anda o seu compromisso com Deus, meu irmão, minha irmã? O quanto obedecer a Deus é importante na sua vida? Você avalia sempre isso antes de tomar suas decisões? Isso daqui glorifica a Deus? Isso daqui está dentro daquilo que o Senhor quer para mim? Ou seus critérios são outros, tais como conveniência, reputação, facilidades? O crente não deve ser dirigido por esses outros critérios, mas sim pelo critério da obediência ao Senhor. Jeremias foi obediente. Segunda lição que aprendemos aqui é a lição da oração. Jeremias sabia que a compra daquele terreno parecia algo insensato e tolo. Aquela compra contrariava a lógica. Aquela compra contrariava o mercado, contrariava o momento, contrariava o bom senso, contrariava a opinião pública. Contudo, Jeremias não adquiriu aquele pedaço de chão por conta dos conselhos que ele recebeu de um corretor de imóveis. Ele fez aquela compra com base na instrução do Senhor. Nos versos 16 a 25 encontramos Jeremias orando e pedindo esclarecimentos para o Senhor. A oração do profeta dá a impressão de ser uma espécie de censura a Deus pela incoerência do pedido divino. Teria sido mais lógico Jeremias falar tudo isso para Deus antes de obedecê-lo. Porém, o narrador fez questão de registrar para nós que Jeremias orou depois de obedecer. Meus irmãos, apesar de piedoso, apesar de obediente, Jeremias não pôde evitar o sentimento de sentir-se como um tolo, como um bobo, fazendo algo que as pessoas possivelmente iriam caçoar dele. Verso 24 e 25. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Jeremias era um homem de oração e tratou de apresentar toda a sua vida ao Senhor. Quando ele se sentiu ali, alvo de críticas, fazendo algo que poderia render-lhe o apelido de bobo, ele apresenta tudo isso ao Senhor em oração. Você é uma pessoa de oração? Quando seus filhos ficam doentes, o que você faz em primeiro lugar? Você vai no pronto-socorro ou você faz oração? Eu levo meus filhos para o pronto-socorro também. A minha questão aqui é o que a gente faz primeiro. Jeremias orava. Sobre oração eu queria dividir com vocês duas frases. A primeira delas é do teólogo Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja. Agostinho costumava dizer o seguinte: quando o homem delibera orar, já lá está aquele que lá estará quando ele começar a orar. Quando o homem resolve orar, antes das palavras chegarem à sua língua, já lá está o onisciente e onipresente Deus, que lá estará quando ele começar a orar. Também queria dividir com vocês um trecho de um dos livros do escritor russo Dostoiévski, onde um de seus personagens aprende sobre espiritualidade com uma simples camponesa. Deus no céu, cada vez que vê um pecador invocar com todo o coração, tem a mesma alegria que uma mãe quando vê o primeiro sorriso no rostinho do filho.
Foi com estas palavras, mais ou menos, que aquela camponesa me transmitiu esse pensamento sutil, profundo e verdadeiramente religioso. Sim, a concepção de Deus é esta: Ele é o nosso Pai, nosso Deus, e se compraz nos homens como um pai se compraz em seu filho. Aprendemos com Jeremias, aprendemos com esse texto, além da lição da obediência, a lição da oração em todo o tempo. A última lição que aprendemos com essa passagem é a lição da esperança. O que mais surpreende nessa compra é o fato dela ter sido realizada às vésperas da catástrofe que já era inevitável. Tudo estava perdido, e o absurdo do ato é a chave do seu significado. O absurdo daquela ação é a chave para compreendermos o seu significado. Para efeitos legais imediatos, a compra de nada serviu. Para o presente, aquela ação foi estúpida. Para o presente, aquela compra foi irrelevante, mas como efeito profético, aquela compra torna-se admirável, torna-se um admirável ato de esperança no futuro. Ou seja, esse episódio possui um alcance simbólico e muito largo. Jeremias, o profeta Jeremias, anunciou o juízo por anos a fio. Agora que o julgamento era iminente, agora que o julgamento de Deus era certo, ele se encontra pensando no propósito daquela tribulação. O profeta não ficou repetindo de forma presunçosa e chata as evidências de que ele estava certo. O profeta não ficou dizendo: olha, eu avisei, hein? Agora vocês que sofram. O profeta não se concentra no passado, ele não olha para trás, ele se concentra no presente, ele olha para frente, ele se concentra no que está por vir. O julgamento de Deus, cada vez mais próximo, faz com que Jeremias expresse palavras que evocam esperança. Há mais nos portões de Jerusalém do que babilônios violentos. Deus está ali. Jeremias chama a atenção do povo para o fato de que aquele julgamento vinha de Deus. Portanto, o povo precisava aceitá-lo, o povo precisava enfrentá-lo, o povo precisava permitir que aquele julgamento os purificasse. Meus irmãos, é a aceitação dos fins que permite novos começos. É a aceitação do fim que permite novos começos. Jeremias anuncia que Deus não está rejeitando o seu povo, mas o aperfeiçoando, mas o aprimorando. Verso 15: por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados é que fiz estas coisas. Verso 17: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Meus irmãos, a verdade é que atos com base na esperança sempre se expõem ao ridículo. Atos tomados com base na esperança sempre parecem coisas ridículas, porque parecem distantes da realidade, porém, na verdade, eles são a realidade que está sendo edificada, mas que ainda não se encontra plenamente visível. Como bem afirmou Eugene Peterson, a esperança bíblica é sempre um ato, é sempre uma ação, como comprar um campo em Anatote. Por causa da esperança no Senhor, nós batizamos os nossos filhos. Eles que não entendem nada do que acontece. Eles que nem vão se lembrar do que aconteceu aqui. Eles que vão apenas ver vídeos, ver fotos, mas é com base na esperança que temos de que o Senhor é o Deus da aliança que nós apresentamos os nossos filhos ao batismo, porque a realidade ainda invisível está se tornando cada vez mais concreta.
É por causa da esperança que temos no Senhor que temos condições de nos mantermos mais equilibrados e distantes nesse momento de extremismos políticos. É por causa da esperança que temos no Senhor que nós temos condições de reafirmarmos nossa crença na palavra do Senhor, que declara: maldito é o homem que confia no homem e bendito é o homem que confia no Senhor. Meus irmãos, depois da invasão dos babilônios, haverá a habitação do povo do Senhor. Depois da desgraça, a graça. Eu quero ler com vocês os versos 42 e 43. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Depois da desgraça vem graça. Depois do juízo vem restauração, obediência, oração e esperança. Podemos aprender com essa passagem essas preciosas lições para a nossa vida. Que o Senhor abençoe você, a sua família, a nossa igreja, em nome de Jesus.